Alô, galera, curtindo aqui o Varanda Futebol Debate, um grande abraço para todos vocês. Chegamos com o Varanda Cast, novo produto, novo conteúdo aqui no canal Varanda Futebol Debate. Enorme prazer de estar apresentando o Varanda Cast, que vamos receber ao longo de todo o ano de 2025 grandes convidados para falar, claro, sobre o Santos e também de temas variados, né? É um programa que vai receber convidados em geral e vai ser muito legal ter a companhia de vocês, pelo menos 2 vezes na semana, terça e quinta-feira, olha, em horário alternativo, às 23 horas. E o primeiro convidado deste programa Varanda Cast é nada mais, nada menos que Felipe Takashi. Prazer enorme ter aqui o Felipe Takashi, jornalista, ele que é, nesse momento, secretário de Planejamento da Prefeitura de Cubatão. Alô, Felipe, grande abraço para você, muito boa noite. Está tudo bem contigo, Felipe? Marcão, satisfação muito grande falar com você, né? Legal aqui que a gente está nesse horário alternativo, ao estilo Serginho Groisman, né? Altas horas. Vai ser muito bom aí compartilhar essa próxima hora falando sobre o nosso amor maior, que é o Santos Futebol Clube, sem dúvida. Pô, legal demais, Felipe. Legal demais ter aqui a sua presença. Chegou tranquilo aqui nos estúdios do canal Varanda Futebol Debate? Você já conhecia aqui? Sim, sim. Porque o Felipe foi assessor do Ricardo Agostinho nas últimas eleições. Você esteve presente nos estúdios do canal Varanda Futebol Debate, tanto ali nos momentos da pré-eleição, né? Sim, Nós sim. tive a sabatina, como também no debate principal. Né? Sim. Foi muito bom. Chegou tranquilo aqui? Você foi picado por alguma cobra, ô Felipe Takashi? Não, aqui, o Butantan aqui tá sempre tranquilo, né? Peguei o trânsito ali na entrada de São Paulo, um pouquinho assim, uns 10 minutinhos. Felipe, me diga uma coisa, como está sendo esse trabalho na Secretaria de Planejamento de Cubatão? Você é um cara sempre muito envolvido na política, aliás, você assessora muitos candidatos aí em momentos de eleição e nesse momento você faz um trabalho interessante na Secretaria de Planejamento de Cubatão. Conta um pouquinho para a galera quais são as atribuições que você tem aí no dia a dia. Então, eu comecei na política aos 15 anos de idade. Ô, louco, hein? Quem me levou foi o meu padrinho de casamento, Ademir Quintino, né? Olha aí o Ademir, hein? Ademir Quintino fazia a campanha de José Oswaldo Passarelli, lá em Cubatão. Ademir tá com quantos anos? Tá marcando 70 já o Ademir, não? Ademir tem 52, faz agora. Que ele contou, né? 52 anos, porque a minha diferença para ele é de 20 anos. 20 anos. 20 anos a mais. 20 anos a mais. E, pô, Ademir para mim foi praticamente como se fosse meu irmão, cara. Assim, praticamente, como se fosse meu irmão mais velho, assim. Conheci ele no SESI, eu era molequinho, ele repórter e tal, e a gente mantém essa relação de amizade até hoje. Foi ele que me introduziu à política, na época, na campanha de José Oswaldo Passarelli, que foi concomitante, né, à criação do blog dele, né, o blog do Ademir Quintino, que foi no ano de 2008. Então, desde então, desse primeiro envolvimento com a política, de todas as eleições subsequentes, eu fiz parte aí. Eu acho que eu já fiz mais de 100 ao todo aí, porque tem anos que você faz dezenas de eleições de uma vez, né? Então já tem mais de 100 campanhas e especificamente na Prefeitura de Cubatão eu fui secretário de Comunicação, eu também fui secretário adjunto de Habitação, fui diretor de Comunicação e hoje eu estou na Secretaria de Planejamento, né? Também trabalhei no Senado Federal com o senador Major Olímpio e também com o senador Jordano e também na Comunicação Regional da CDHU, né, que faz esse grande trabalho aí de habitação em São Paulo, né. E estou aí acompanhando o Santos desde sempre, né, desde que o mundo é mundo, desde a eleição de 2007, em que o Marcelo Teixeira venceu o Paulo Schiff, à época, eu acompanho aí o dia a dia do Santos ad eterno. Tá aí o Felipe Takashi aqui no Varanda Futebol Debate. Que currículo, hein, meu amigo? Que currículo do nosso de novo só tem a cara, Felipe Takashi, hein? Agora, Felipe, você é um jornalista, né? Você é um jornalista formado e hora ou outra você tá ali dando aqueles seus pitacos nas redes sociais, trazendo também pontos importantes para a galera que curte também o Santos Futebol Clube. Como foi essa mudança, sair da área do jornalismo e ir para a área política, Felipe? Então, na realidade, eu sempre fui da política, né? Porque, eu até falei do Paulo Schiff, em Santos tinha a TV Mar, que era a Record
litoral de Santos era a TV Mar. E tinha um programa chamado Opinião. Tinha lá Vicente Cassione, Gastone Rigg, o próprio Paulo Schiff. O Vicente Cassione que faz live com o Aldo Neto, não é? Dinossauros da política de Santos, né? E eu assistia isso com 8 anos de idade. Eu gostava de programa eleitoral aos 9, né? Assistia Dragon Ball também, mas eu gostava de política. Então a política eu sempre gostei de acompanhar, né? Eu sou santista apaixonado, fanático, enlouquecido. Então as duas coisas sempre caminharam juntas, assim. Nunca teve que sair de uma coisa e ir para outra, entende? Como eu te falei, eu acompanho o dia a dia do Santos, político e de bastidor, desde 2007. Eu trabalhei anos com o Ademir Quintino no dia a dia, né, das informações dele. O lado bom é que quando você conhece como as coisas funcionam, você perde as ilusões, né? Você sabe como as coisas funcionam. Mas também você aprende a criar alternativas que de fato são reais, né? Que podem acontecer, né? Acho que esse é o aprendizado aí. Tá aí o Felipe Takashi aqui no Varanda Futebol Debate. Aqui é uma nova parte. Aliás, está tendo a oportunidade de conhecer os estúdios do canal Varanda Futebol Debate. Gostou da estrutura, meu caro Felipe Takashi? Você deu show aqui, hein? Aqui tá maravilhoso, hein? Ficou muito moderno, muito bacana. Eu quero vir aqui nessa bancada aqui. Quero vir nessa bancada para falar de alguma vitória do nosso Santos, né? Você está convidado. Dar um beijo na careca do Elias Russo. Você está convidado aqui para participar também dos nossos programas da bancada do Varanda Futebol Debate. Cada convidado aqui, eu vou oferecer um cafezinho da casa, hein? Sim. Aceita um cafezinho, Felipe Takashi? Por favor, por favor. Fazer um cafezinho aqui para o Felipe Takashi. Felipe Takashi que cheguei cedo aqui, cheguei cedo até agora nada. Chegou cedo o Felipe Takashi aqui. Até agora nada. Claro que começando esse programa, que é o Varanda Cast, que vai ser realmente um sucesso, hein? Vai ser um sucesso o Varanda Cast. Você quer um café curto ou um café longo, Felipe Takashi? O que você achar que eu mereço. Um café longo, né? Café longo. Aqui você vai estrear a máquina. Você tem que já vender o merchanzinho aí, já colocar a marca de café na caneca. Já é uma propriedade aí pro Varanda ganhar mais dinheiro. Eu sei já que é uma propriedade. Eu sei que você tá rico, mas pode ser aí mais um. Não, eu tô rico de saúde, né, meu amigo? Sem dúvida. Tô rico de saúde, por um corpinho de 25. Sim. Mas eu tô rico, claro, de saúde. Você que fez essa transição, né, do ramo financeiro pro ramo esportivo jornalismo, né? Eu fiz essa transição do ramo financeiro pro jornalismo, cara. E na verdade, assim, eu sempre fui um cara de comunicação, sempre me comuniquei muito bem. Então, aquilo que eu falava contigo, o dom da comunicação, você não conquista na faculdade, você pode desenvolver na faculdade, mas você não obtém necessariamente numa faculdade, num curso específico. Então, a comunicação, ou você tem, ou você não tem. Né? Então, simplesmente, eu virei a chavinha, saí da área financeira para a área de jornalismo, que hoje eu me sinto super bem. Felipe, seu cafezinho aqui. Deixa eu só... É um ristreto, viu, meu amigo? Essa ristreto. A propaganda que você está fazendo. É um ristreto. É um ristreto. Vê se você... Opa! Você tá dando golpe aqui. Eu tava olhando essa gota para cair. Agora, meu caro Felipe Takashi, diga. Agora, se você tomou café 11 horas da noite, hein? O que eu vou fazer essa madrugada? Você tá voando, né, cara? Cafezinho, Voltsman... Não tem qual é. Não, mas eu vou falar pra você, tem uns caras que estão usando muito Tadalafila, mel, essas coisas aí, pra comparecer. Aqui no Varanda Futebol Debate é Voltsman. Não tem essa de Tadala. O Voltsman é pra isso? Aqui é Voltsman, que olha, falou em Voltsman, meu amigo, é que nem o Luxemburgo, viu? Você não precisa, não. Falou em Voltsman, é que nem o Vanderlei Luxemburgo. Eu só preciso de um café depois das 18. Que aí nem eu durmo, nem a mulher. Ô, Takashi, me diga uma coisa. Vou falar um pouquinho sobre o Santos Futebol Clube? Falar um pouquinho sobre o Santos Futebol Clube, que é, de fato, a paixão que nos move esportivamente, né? Como que você tem visto o Santos em 2025 com a chegada do Neymar? Mudou radicalmente o ambiente do Santos Futebol Clube e também a perspectiva do Santos, olhando a temporada 2025? É um outro Santos? Mas quando você fala Neymar, meu amigo Marcão, qual dos dois você está falando? Não, o Neymar atual, né? Neymar atual, porque você está falando do pai ou do filho? É verdade. Não, nesse caso específico, a minha pergunta é sobre o filho Neymar Júnior, que esportivamente começou já a jogar um pouco
lembrando os grandes momentos. Só está aquecendo, ele só está aquecendo, aquecendo, né? só está aquecendo. Tá gostando do Neymar? Sem dúvida. Eu ainda tenho algumas... eu gostaria de ver ele mais próximo do gol. Até foi divulgado o mapa de calor recente da atuação dele dos 5 jogos. Está muito ali na região intermediária. Eu sei que ele distribui passes, faz jogadas maravilhosas, né? Mas ele tem o dom da finalização extraordinário, como a gente viu nesse gol olímpico, absolutamente antológico, né? Acho que vai concorrer ao prêmio Puskás. Mas ele tem que estar perto do gol para finalizar. O jogo que eu mais gostei do Neymar foi o primeiro contra o Botafogo. Acho que foi uma partida deslumbrante, assim, ele fez várias jogadas, foi até um pecado não sair o gol. E aquela partida em que o Tassiano jogou como falso 9, foi contra o Água Santa, né? Isso. Que ali ele estava mais próximo da área, que eu acho que tem que ser a posição dele. Agora sim, é só um ajuste de posicionamento, né? Eu acho que o Santos está indo bem. O Santista está vendo a perspectiva de conquistar alguma coisa, né? Faz tempo, hein? Faz tempo, não tinha nem varanda. É verdade. O último título do Santos foi em 2016. 2016, 1-0 gol do Ricardo Oliveira. Estamos falando de 9 anos atrás. Então, nem varanda tinha, não tinha... Então, assim, aliás, para você ver como o Varanda está pé frio, né? Aliás, é uma estatística para a gente levantar o primeiro título do Varanda, hein? Na verdade, não é o Varanda que é pé frio, né? O Santos que, na verdade, não tem conquistado nada, né? Porque o Varanda é só um caminho de informação para o torcedor do Santos Futebol Clube. Eu sempre brinco, né? O Varanda não faz gol, o Varanda não cruza, o Varanda não tira a bola em cima da linha. O Varanda, pelo contrário, só faz um trabalho de trazer a informação para o torcedor santista. Aliás, eu gostaria muito, viu, Felipe Takashi, que nos anos 90, anos 2000, nós tivéssemos os veículos de comunicação que nós temos hoje, né? Porque eu percebo que o torcedor do Santos hoje, ele pode reclamar de falta de jogador, mas não pode reclamar de falta de informação, né? Eu que vivi ali os anos 90... Era difícil. Era muito difícil. Eu acompanhava com Edson Calegari. E mais do que isso, né, Felipe? A gente precisava esperar ali o Silvio Ruiz na Rádio Globo, 5 minutos faltando ali para entrar a hora do Brasil, ou de fato Fatioli entrar ali no finalzinho do terceiro tempo, ou da programação. São Paulo, né? Exato. Eu acompanhava na Rádio Cultura, com Edson Calegares. Eu escutei aqui o Calegares em São Paulo, mas era difícil escutar o Calegares por conta da distância, né? Sim. Então, assim, você tinha que colocar o rádio de ponta cabeça, embaixo da cama. Era uma baita engenharia para você conseguir escutar as rádios de Santos. Tinha a Rádio Atlântica, que eu escutava aqui em São Paulo, e a Rádio Cultura, que eu escutava mas assim, aqui Marcão, também. se a gente parar para pensar... Assim, assim, a gente tem muita informação, mas pouca informação de qualidade. Pouca informação de qualidade. Então, você fazendo grande trabalho, tem o Ademir Quintino que faz grande trabalho, existem outros bons profissionais como o Bruno Liva no Trivela, enfim. Gente assim que eu acompanho, que faz bom trabalho de fato. Agora tem outros, né, que eu acho que fica um pouco aquém no quesito informação. O que eu percebo hoje, Felipe, é que grande parte da mídia que cobre o Santos Futebol Clube, ela é uma mídia que faz assessoria de imprensa para o Santos. Te dar um exemplo clássico. Quem paga o Neymar no Santos? Hoje quem paga o Neymar no Santos é a Viva Sorte, que é embaixadora hoje o Neymar é embaixador da Viva Sorte. E os parceiros, a Luve, por exemplo, que é um parceiro que o Neymar trouxe, que o pai Neymar trouxe. Mas na prática, viu, Marcão? Na prática é o Al-Hilal. Porque o Neymar tinha cerca de 400 milhões de reais a receber até o final do seu contrato. Ele recebeu 370. O contrato dele rescindiu em janeiro. Perfeito. Então, na prática, quem está pagando o Neymar do Santos é o Al-Hilal. Essa diferença, e até pode ser suprida com patrocinadores, mas por quê? Por que o Al-Hilal está pagando o Neymar no Santos? Por que o Santos, que estava vendendo o almoço para comprar o jantar em janeiro, você concorda que a venda do Jair foi na base do quê? Foi na base do desespero. Desespero financeiro. O Santos que tinha feito uma oferta para o Roleiser de empréstimo, com o Benfica pagando parte do salário. Isso foi no começo desse ano.
De repente, o Santos oferece 11 milhões de euros. De repente, se contrata o Thiago Maia, pagando o Inter e pagando o Flamengo. Então, existe alguma coisa. O que está dito, como é que o Santos superou o déficit gigantesco do ano passado? Foi com o dinheiro da Libra? Foi com aporte externo? Onde está o balanço? Então, essas questões de transparências fundamentais, assim, pela saúde financeira do Santos, é que precisam vir à tona. Agora, se o jornalista ele não tem um olhar treinado para fazer esse tipo de observação, para entender o que está acontecendo, ele só replica o que interessado A fala ou interessado B diz, ele não traz informação nenhuma. Então, esse é o papel da imprensa que precisa ser feito. O próprio Armando Gomes, que sempre foi um grande teixeirista, ele é um cara que fazia grandes observações acerca da administração do clube, com esse tipo de perspicaz, né? Com esse tipo de finese, com esse tipo de observação. Então, só te respondendo sobre o papel da imprensa hoje, eu sinto muita falta disso. Eu te falei situações que aconteceram agora em janeiro, e a gente não tem resposta. Na sua opinião, o Neymar, na verdade, não está sendo pago pelo Santos Futebol Clube, é isso, Takashi? Existe uma engenharia não, na minha opinião, diferente financeira para Na minha opinião, não. Se ele recebeu 360 milhões de 400 de um contrato que ele ia até julho, ou seja, eu tenho 400 milhões a receber, eu vou rescindir. Não, você vai receber 360 do que vem até julho, isso é do mercado financeiro. Ou seja, o teu trabalho até julho está sendo pago por quem? Não é verdade? Na verdade, ele fez uma rescisão amigável no Al Hilal e acabou ali recebendo grande parte do que tinha a receber. O que você está falando é o seguinte, que essa engenharia para o Neymar vir ao Santos Futebol Clube tem algo por trás de tudo isso. Sim, conforme eu publiquei já. Esse algo por trás é uma SAF. Sem dúvida. Fala um pouquinho para a gente do que pode acontecer com o Santos Futebol Clube. Hoje, o Santos, no estatuto, está preparado para ser uma SAF? Está. Takashi? O Estatuto do Santos prevê a SAF, é muito claro. Muito claro. O artigo, o que se fala sobre 51 a 49 é sobre a antiga lei SA. Tem um artigo específico que fala sobre a lei da SAF e pode se vender inclusive todas as ações. Então, do ponto de vista jurídico, inclusive conversei com advogados e juristas, dentre eles o doutor Ivan Ludovici, a quem tenho grande apreço e sei do conhecimento, todos são unânimes em dizer que está apto à SAF. Se tiver mudança de estatuto, não é para aprovar SAF. Não precisa mexer no estatuto para aprovar SAF. Agora, conforme eu publiquei, né, existe um movimento de SAF do Santos. Isso é muito claro. Você mesmo disse. Você vai fazer uma reforma no banheiro. A maior reforma do vestiário da Vila Belmiro nos últimos 30 anos. Você vai trocar hidromassagem, vai trocar rede elétrica, vai trocar a rede hidráulica, você vai trocar tudo, a iluminação. Você vai fazer uma reforma gigantesca no ginásio. Uma ala inteira do estádio foi reformada. O CT, vão construir um prédio na Avenida Valdemar Leão. Um prédio. Vão botar abaixo o que tem lá, que foi construído pelo Pelé em 97, e vão construir um prédio. E aí, o presidente do clube diz, não, porque isso vai ser pago com stories. Vai ser pago com stories. Né, com dinheiro de publicidade. Para quem? A empresa, a Lightwall, a empresa que está fazendo? Mas a Lightwall está fazendo isso, é o tipo de construção que não se aplica para o que é feito na Vila Belmiro. Se aplica só para o CT. Quem está por trás? Essa reforma que está acontecendo na Vila Belmiro é 100% conduzida pelo pai do Neymar? 1000%. O Marcelo Teixeira tem o direito nem de falar, coitado. E você me trouxe uma informação que o ginásio da Vila Belmiro também está sendo reformado, é isso? Sim. Então, nós tivemos a reforma nos últimos dias dos vestiários, ali da parte onde fica o treinador, a sala de imprensa está sendo reformada e também as reformas passam agora pelo ginásio.
É isso, né? E muito se fala que aquele ginásio de Santos, ele vai ser destinado ao Santos Futebol Clube, né? Aquele ginásio da prefeitura. Arena Santos. Né? Arena Santos. Isso. Vai ser destinado ao Santos Futebol Clube. Tem um interesse, né? Tem um interesse. Tem um interesse. Mas assim, o estádio não vai cair, não vai ser derrubado em julho? Você vai derrubar uma casa que vai cair em julho, Marcão? Faz sentido, né, gente? Isso aí a gente tem falado há muito tempo, não faz sentido. Como que você vai derrubar o estádio e você vai pintar o estádio, você vai reformar, você vai colocar grama sintética, você vai trabalhar... Mas é isso que me irrita. Você vai mudar com a iluminação. Como é que nós temos evidências como essas que eu disse aqui agora? E cadê a imprensa? O Varanda fala. Não, você sem dúvida. Eu sou recorrente em falar. Mas tem muito jornalista... E o jornalista usa a informação que eu dou para me atacar. Mas o ponto é o seguinte... Porra, aí é brincadeira. O ponto é o seguinte, você sabe do que eu estou falando. Tem muito cara que não toca em temas políticos ou temas mais complicados com medo de perder a entrada no Santos, pô. Isso é coisa mais natural. Mas se o cara não conseguir poder falar de jornalista, uma obra... Hoje é o seguinte, você tem jornalista que fala só de futebol, tem um monte aí, que eles não falam nada sobre vida política do Santos. O cara pode estar arruinando o clube financeiramente, administrativamente, que não se fala em parte política. Tem muito jornalista que cobre somente futebol. Eles falam abertamente sobre isso. São vários os Santos que fazem isso. E tem outros que cobrem de forma mais ampla, como é o caso do Varanda Futebol Debate, que toca em pontos mais delicados. Agora, o que você está colocando aí é um ponto muito importante. Por que, na sua opinião, falta transparência? É algo proposital ou o Marcelo Teixeira está aceitando aí a influência, a entrada do Neymar e o relacionamento do pai do Neymar, né? Porque a gente sabe, e são dois caras, são dois CPFs fortíssimos, né? O Marcelo Teixeira é um dos principais CPFs de Santos e o Neymar pai não preciso nem falar. Então, é uma briga de egos ali muito grande, hein, Takashi? Exatamente. E existe uma briga de poder. Né? Isso está muito claro, né? O presidente do clube faz um anúncio da contratação do Neymar no seu Instagram. O pai do Neymar vai para a rede social para anunciar reformas do CT e nem cita o presidente do clube. É uma guerra fria. Né? Isso é uma coisa que está muito clara. Uma das preocupações que eu tenho também, Marcão, é sobre o dinheiro do Roleza, né? O presidente do clube disse no conselho que ele vai usar parte do que tem a receber do Marcos Leonardo. Mas ele já recebeu tudo que tinha para receber do Marcos Leonardo. Outras pessoas da administração dizem que vai antecipar a receita. O presidente disse ontem, na Rádio Craque Neto, que não antecipou a receita. Como é que vai pagar o Roleza? 60 milhões de reais. De transferência, estou falando nem de salário. O Rolezer é 67 milhões de reais, né? Então, a maior compra da história do Santos Futebol Clube. Ainda bem, para tirar... Em reais, né? Em reais. Para tirar o Leandro Damião dessa lista, né? Pelo amor de Deus. Tá? O Leandro Damião, no final, ficou 400 milhões, mas em reais, a maior negociação da história do Santos se chama Benjamin Rolezer. Não, eu acho uma boa contratação. Eu vi 2 jogos desse rapaz, um contra o Corinthians, inclusive, ele jogou muito. Achei muito habilidoso, ele é muito técnico, né? Eu acho que ele vai combinar muito bem com o Neymar. Não estou questionando a contratação. Agora, o que nós precisamos saber é a transparência sobre o que está acontecendo, né? Então, existe um movimento, mas é necessário que os rentes desse movimento se manifestem. Tá, cadê a proposta? O que nós temos aqui? Agora, preciso destacar também, Takashi, que o Santos Futebol Clube, depois da chegada do Neymar, tem movimentado aí o mercado publicitário, né? Nós temos aí a Luve, que chegou, temos agora uma universidade, que me foge o nome, temos a própria Avan, e tem mais uma... E agora a negociação do Master. E a Viva Sorte. Sim. E agora o Santos negocia com a Viva Sorte Bet o patrocínio de Master. Então, assim, dá para entender um pouquinho, né? Esse movimento do Santos Futebol Clube de ter um investimento maior. Nada desses investimentos se comparam em você dobrar, triplicar a tua folha de pagamento e mais as aquisições dos jogadores. Não paga aí. Você tem que ter um investimento muito maior, né?
A gente entende o valor publicitário, é lógico, mas você tem outra razão por trás disso. Ô, Takashi, ainda sobre SAF, muita gente tem a preocupação de o Neymar pai estar investindo no Santos Futebol Clube e aí vai chegar um determinado momento que o Santos vai estar devendo milhões ao Neymar pai e aí o Santos acaba sendo vendido de graça. É essa a sua preocupação? Porque quando você fala de transparência, é esse o caminho? Sim. Que o Santos vai se tornar uma SAF, me parece que isso é inevitável. Os movimentos levam para isso. Mas eu escuto muito santista falando o seguinte, olha, eu quero transparência porque o receio é o Santos ficar devendo muita grana para o pai do Neymar. É claro que tem alguém injetando dinheiro no Santos, não sei ao certo quem é, quais são as empresas que estão colocando esse dinheiro e qual é o tamanho do aporte, mas a preocupação é essa, que o Santos tem uma dívida com o Neymar impagável e aí Qual o nome daquele volante do Botafogo que o Santos tentou contratar no começo do ano? Você lembra? Ah, eu lembro, nome composto, mas... Depois você puxou o nome do volante do Botafogo. Eram essas contratações que o Santos estava querendo. O Santos, eu repito, o Santos vendeu... Danilo Barbosa. O Santos estava vendendo o almoço para comprar a janta no começo do ano, poxa vida. Né? Você sai de casa e fala para a esposa, ó, eu vou pegar o que eu tenho aqui e vou comprar um Palio, né, pra gente... Aí tu chega de Rolls Royce. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, você não concorda? Exato. Então, esse é o ponto e acho que a gente espera aí que isso seja esclarecido o quanto antes. Ô, Takashi, falando em SAF hoje, é inevitável pensar no Santos mais à frente não sendo SAF. O Santos vai ser uma SAF, tudo leva a crer que o caminho é esse. Qual é o valor hoje que você entende que é um valor justo para que o Santos se torne uma SAF? A gente tinha um estudo de valuation em 2023, né? Até fiz com o professor Marcelo Campos Pinto. À época, estava aproximadamente 3 bilhões e meio de reais, né? Hoje, com a flutuação da moeda, a presença do Neymar, né? Acho que a gente ultrapassa a casa dos 5 bilhões, né? É uma marca e tanto, né? Você vê que o Santos pode seguir esse caminho dentro desses valores, Takashi? Ou não? A sua preocupação também vai de encontro com o que eu disse há pouco, né? Que o Santos pode, de alguma forma, acabar se endividando e tendo que vender a marca Santos por um valor muito menor. Você acha que o Neymar pai... A pergunta para você é a seguinte. Se o Santos se tornar uma SAF, sim, você vê o Neymar pai sendo o principal investidor ou ele sendo o intermediário, talvez, de uma empresa saudita? Não, eu tenho informação que ele é intermediário. Intermediário. Conforme eu publiquei dia 19 de São os janeiro, árabes. Ele é intermediário. Então, que são árabes, são, mas exatamente qual é o CPF, exatamente, qual é o CNPJ, né? Quem está por trás de fato? Eu ouvi uma coisa daqui e dali, mas eu ainda não tenho opinião formada. Muita gente falou no PIF, né? Eu ainda não tenho opinião formada, mas ele é intermediário. Eu dei o exemplo daquele apartamento de Dubai, onde na realidade o Neymar não comprou o apartamento. E aquilo foi uma ação publicitária. Ele disse que comprou para divulgar o empreendimento. É mais ou menos desse modelo que o pai do Neymar se apresenta agora como esse agente transformador do Santos. Não é necessariamente ele. Ele é representante de um grupo. Agora, qual necessariamente é o grupo, né? Qual o CNPJ aí da Arábia Saudita que está por trás disso? Eu não tenho ainda clareza para poder afirmar. O Marcelo Teixeira desconversa quando é perguntado sobre SAF. O Marcelo Teixeira desconversa, diz que gosta do modelo, mas que entende que o Santos não está preparado para isso nesse momento, pode ser mais à frente. Na sua opinião, a vinda do Neymar ao Santos Futebol Clube já está atrelada à SAF? Isso foi acordado lá atrás? Ou, de fato, isso está... E o Marcelo vai ter que cumprir. Foi atrelado lá atrás? Foi combinado lá atrás isso? Isso, ele vai ter que cumprir. Isso é o acordo dele com o pai do Neymar. Atenção, importante o que diz o Takashi aqui. Existe um acordo entre Marcelo Teixeira e Neymar pai pela SAF, é isso? Sim, conforme eu publiquei 19 de janeiro, né? Quando ainda ninguém falava sobre o assunto SAF, né? Eu publiquei dia 19 de janeiro que isso foi acordado em Mangaratiba em outubro de 2023. E o pai do Neymar já ajudou financeiramente o Santos o ano passado
e agora vem cobrar fatura. A fatura é a SAF do Santos. É verdade que o Neymar Pai já colocou mais de 50 milhões de reais no Santos? Você tem essa informação, Kakashi? Eu falei no Varanda. Quando eu vi a Varanda, eu falei que o Marcelo Teixeira só fechou o ano fiscal de 2024 graças a um aporte do pai do Neymar e antecipação da Libra. Olha aí, informação importante do Felipe Takashi, hein? E é justamente aí, né, que muitos dizem que, olha, o Neymar Pai já está colocando dinheiro no Santos Futebol Clube, seria como comprar o Santos à prestação, né? Muitos têm essa preocupação e o que você está falando é isso, que ele já tem colocado, Sim. por mais que isso não apareça, o funding, tem um nome lá no funding que não é um nome aberto. Pode ser o Neymar Pai? O funding ainda acontece no Santos Futebol Clube? Então, nós precisamos ver o balanço financeiro, né? Nós precisamos saber. Hoje é uma caixa preta, hoje você não tem acesso à reunião do conselho, não tem balanço, não tem divulgação. Enfim, uma caixa de Pandora. É esse tipo de postura que nós temos que exigir dos dirigentes do Santos, que esse é o acesso à informação crucial para a gente formar uma opinião, né? Takashi, por que você acha que o Marcelo Teixeira tem tanta resistência para assumir que o Santos sim trabalha para ser uma SAF? Por conta da pressão, talvez, de conselheiros, pressão das uniformizadas, foge um pouquinho das tradições e daquilo que ele sempre pregou. Por que, de fato, o Marcelo Teixeira não confirma publicamente que o Santos sim trabalha para se tornar uma SAF? O Marcelo Teixeira é um aristocrata, pela definição da palavra, né? Neymar Pai é um homem de baixo, negro, já foi funcionário. Impressão minha, tá? Não gosto dessa posição que o Neymar Pai alcançou. Mas se comprometeu lá atrás em trazer o Neymar, certo? E agora ele vive esse dilema. Ele apertou a mão de Deus e o diabo ao mesmo tempo. Pro grupo dele ele disse que não, mas pro pai do Neymar ele disse que sim. Agora ele vai ter que tomar uma decisão. Me parece muito claro. O Marcelo Teixeira é um homem de palavras dúbias. É um homem capaz de anunciar um treinador que não existia. Como eu publiquei o texto do Alex Sabino de outubro de 2009, no Jornal da Tarde, ele fez uma oração no Conselho Deliberativo, rezou o Pai Nosso e Ave Maria, dizendo que não venderia o Robinho, e no dia seguinte anunciou a venda. Esse é o senhor Marcelo Teixeira. Então, é um homem que deixou desesperado seus cabos eleitorais na eleição. Vai ser candidato ou não vai? Anuncia ou não anuncia? Vai ou não vai? A palavra dele vale muito pouco. Vale muito pouco. Agora, a vinda do Neymar e o tempo do contrato são ferramentas de pressão sobre o Marcelo. O pai do Neymar quase deixou escapar isso na entrevista para o Ricardo Martins. Falou, não, o projeto é muito maior. Contrato de 6 meses é para a gente ver como é que é. Não é para ver como é que é, é para pressionar o Marcelo. É uma briga, é uma disputa entre eles. Agora, Felipe, o Marcelo é um cara muito vaidoso. A gente sabe que... Você também, você é um homem vaidoso. Eu também sou um cara vaidoso. Todos nós somos vaidosos. Não, peraí. Mas a grande verdade é a seguinte, até que ponto esse ego inflado do Marcelo Teixeira pode atrapalhar a sequência das negociações por uma SAF? Porque o que eu percebo hoje é grande parte da torcida do Santos exaltando Neymar Pai. E o Marcelo Teixeira praticamente não se fala. Sim. A torcida comprou a ideia de o Santos grande de novo, de o Santos voltar ao primeiro patamar do futebol brasileiro, mas com o Neymar Pai, não com o Marcelo Teixeira. Em algum momento isso vai incomodar o Marcelo. Até que ponto esse orgulho ferido do Marcelo Teixeira pode prejudicar as negociações por uma SAF? Marcão, o Marcelo Teixeira publicou no Instagram dele a contratação do Neymar. Exato. O Marcelo Teixeira anunciou via Media Partners a assinatura do contrato para Vila Belmiro para segunda-feira, só não disse qual. O Marcelo Teixeira foi a todos os programas de televisão dizer que o Neymar vinha pelo projeto que ele criou. E foi desmentido pelo próprio Neymar na entrevista coletiva. Porque aquilo não foi de graça, tá? Neymar não fala,
O Neymar, quando critica a bola da pênalti, quando ele fala do gramado, ou quando ele fala sobre a negociação dele, pode ter certeza que não é à toa. O Neymar sabe muito bem o arquétipo das palavras. O Neymar foi muito claro. Tudo quem fez foi meu pai. O pai dele anuncia várias obras. Nenhuma secla do Marcelo do lado. Porque o Léo é vinculado ao pai do Neymar. Que quando aparece no vídeo... A esposa do Léo assessora o Neymar. Pois é vinculado ao pai do Neymar. Então, eu também acho que é injusto com o Marcelo a rejeição que ele tem pela administração que ele faz. Ele é o sucessor de Andrés Henrique Rueda Garcia, o inominável que faço questão de lembrar. Como que você classifica hoje? Qual que é a nota, na sua opinião, da gestão do presidente Marcelo Teixeira? Campeão brasileiro da Nota Série 6. Campeão brasileiro da Série B, vice-campeão paulista, nota 6. Nota 6. É uma boa nota. É uma boa nota. Para quem entrou no lugar de Andrés Rueda com um clube praticamente falido. Não, ele não pode ser comparado ao Rueda. Não. Ele, por exemplo, ele fez uma ótima reformulação no futebol para o Campeonato Paulista. Ele foi campeão brasileiro da Série B, vice-campeão paulista, competindo na final. Né? Não foi um sparring na final, venceu o primeiro jogo. Não fosse o goleiro, um atabalhoado, poderia ter sido campeão. Quando fez aquele pênalti inaceitável, o goleiro que você tanto gosta, o nosso querido João Paulo. Só que o Marcelo Teixeira, Teixeira sofre por não entender que os tempos mudaram. Antigamente ele ia no programa do Armando Gomes, ele podia falar a atrocidade que fosse, não ia reverberar na mídia de São Paulo. Hoje em dia ele vai no programa Esporte por Esporte, mentir como mentiu, e o Brasil inteiro vê que aquilo não tem cabimento. E as pessoas ficam com ojeriza a figura dele. Aí ele vai para a entrevista coletiva, o Giovanni Afonso pergunta: Marcelo, mas você não falou que o treinador era outro? Não, mas o convidado, quem vai falar hoje é o Pedro Martins, eu não vou falar. Então o afegão Moed olha para isso e fala: putz, esse cara não... A rejeição do Marcelo se dá muito mais por coisas como essa, por ter um assessor que invade o vestiário para brigar com o treinador, ou por ter um outro assessor que incorpora um caboclo na sala da presidência e todo mundo acha aquilo dali uma loucura. É muito mais por isso do que propriamente a administração que ele faz. Ele foi campeão brasileiro da Série B, foi vice-campeão paulista e agora, querendo ou não, ele conseguiu trazer o Neymar. Então isso machuca ele, certamente. Certamente, né? Ele fala: puxa, agora que a hora dos louros não é meu, é do pai do Neymar, né? Felipe Takashi aqui no primeiro Varanda Cast, hein? Primeiro Varanda Cast com Felipe Takashi. Muito legal ter o convidado Felipe Takashi por aqui. Felipe, que é velho conhecido do Varandeiro, né? Quem acompanha o Varanda Futebol Debate sempre acompanha o Felipe Takashi aqui participando de alguns programas, de alguns debates. E é muito legal ter o Felipe. E olha, você que está curtindo aqui o Varanda Cast, deixa o like, compartilha, se inscreve, vem para o Varanda Futebol Debate. Quero tratar mais um ponto com você, Felipe, sobre a nova arena do Santos Futebol Clube. E a minha pergunta para você é a seguinte: o Santos fará essa nova arena junto com a W Torre, ou isso já está definido que não? O Santos somente está levando em banho-maria esse contrato, esse MOU que tem com a W Torre, esperando somente o mês de setembro para encerrar o vínculo sem ter que pagar nada para a W Torre. É mais um motivo dessa briga. É mais um episódio dessa disputa, né? O Neymar pai não quer o estádio, não quer a Vila Belmiro onde está. Não quer. Ele quer a construção de uma arena maior da cidade de Cubatão. Conforme também publiquei, inclusive Cubatão foi trend topics quando a gente publicou essa notícia. No último sábado, né? Não sei se é nesse sábado ou no sábado passado. Ele deseja isso e o modelo de negócio para essa construção é parte do investimento da SAF ser destinado ao estádio. O Léo Dias publicou que o estádio teria o valor de 1 bilhão, eu não tenho essa informação, mas a informação que eu tenho é que viria do aporte da SAF. Então, se define que vai se fazer um investimento de 5 bi em tantos anos. 1 bilhão seria para a construção do estádio. Esse é o modelo de negócio que eles trabalham, e não é na Vila Belmiro. Mas eles ainda precisam fazer uma formatação final. Como eu também publiquei, o estádio em Cubatão ainda não tem
projeto executivo e nem arquitetônico. Você tem uma área que é de um sócio do pai do Neymar, em outros negócios, como no Hard Rock Café, o que vai ser inaugurado no Litoral Plaza, o Neymar pai é sócio. Então ele está encontrando, ele está buscando alternativas, né, para poder fechar logo esse projeto executivo e apresentar. E eu não sei quem vai ser a construtora, pode ser a W Torre, por que não? A W Torre não pode ser a construtora de um outro estádio do Santos em outro local? Mas faz sentido? Esse é o grande ponto. Qual que é o sentido de você discutir durante 5 anos um projeto com a W Torre, utilizando o terreno da Vila Belmiro, você ter desenvolvido ali um projeto... O projeto, inclusive, foi mexido. Volpato, não, e o projeto... que foi mexido já 3, 4 vezes. E uma observação, de repente você fala o seguinte, não, peraí, não vai ser mais na Vila Belmiro, não vai ser mais essa maquete, não vai ser utilizado mais nada. Tem um ponto, Marcão. O projeto que foi aprovado pelo sócio é o mesmo que está sendo mostrado hoje? Não. Então, você concorda que na verdade, a chance de cair na justiça uma ação de algum sócio... Eu digo mais, tudo que é aprovado pelo Conselho Deliberativo é mudado. O sócio-rei foi aprovado pelo Conselho Deliberativo de uma forma, e ontem anunciaram o sócio-rei com percentuais totalmente diferentes. Informação minha, vou dar mais uma informação para você. Intervenção do pai do Neymar de novo. Tá? Para você, o Conselho Deliberativo hoje interfere em alguma coisa? Não. É 100% do Marcelo Teixeira, como era 100% do André Zoeira, pô. Então, mas aquela votação ter feito legal. Aquele projeto não existe mais. Então, algum torcedor, algum sócio entra na justiça, você derruba a obra. Mas você acredita que isso vai acontecer? Não acontece, tá, cara? Não, eu não acredito, eu não acredito na Arena W Torre, na Vila Belmiro mais. Pelas movimentações, vai chegar a uma conclusão de que o estádio tem que ser feito em outro local. E Cubatão é uma possibilidade. Agora, vai ser de fato concreto quando tiver o projeto executivo aprovado e alvará dado pela prefeitura para construção. Existe um caminho até chegar lá, certo? Agora, o clube oficialmente se manifesta que sim, né? Então, é base dessa briga que eu estou falando, né? Desses dois polos que estão em disputa. E isso é muito claro. Essa é outra pauta que está nessa disputa. Agora, se fala num projeto de estádio liderado pelo Neymar pai, para 45 mil torcedores. Isso. Né? Esse estádio, você tem a possibilidade de Cubatão, hoje você é secretário de Planejamento da Prefeitura de Cubatão, do município de Cubatão, e se fala em outras possibilidades também, ali em outros terrenos na própria cidade de Santos. É viável essa construção, Felipe Takashi? Você entende que hoje o litoral, a Baixada Santista, está preparada para receber uma arena desse porte? A Baixada Santista recebe por final de semana 2 milhões de pessoas em média. Se tem um lugar no Brasil que tem infraestrutura para receber turista, é a Baixada Santista. Por que o Santos não consegue colocar 15 mil torcedores? Se a Baixada Santista recebe 2 milhões de pessoas em média, tem 1 milhão e 800 mil habitantes. Mas deixa eu falar para você, Marcão. Não, peraí. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: o senhor está aqui defendendo a Baixada Santista, que é linda, maravilhosa, espetacular, que eu adoro. Logo mais vou morar lá, se Deus quiser. Você falou para mim que não, mas mentira. Eu sei que isso que eu perguntei. Logo mais estarem morando na Baixada Santista. Agora a pergunta que não quero calar é o seguinte: por que o Santos não consegue colocar 15 mil, 16 mil torcedores e o senhor está querendo estádio para 50 mil santistas? O Santos vai colocar 15 mil aonde? Aqui dentro do estúdio do Varanda? Que cabe. Porque não tem ingresso há anos na Vila Belmiro. Os ingressos acabam com horas. Não é porque o Neymar chegou. O ano passado todinho você não tinha mais ingresso. A Vila Belmiro tem overbook há 3 anos. Desde que voltamos da pandemia, todos os jogos casa cheia. É rarissimamente você não ter um jogo com casa cheia na Vila Belmiro. Um estádio que é de outro tempo. Um estádio que é centenário. Agora, por exemplo, onde se cogita hoje fazer o estádio no Jardim Casqueiro. Eu conheço muito bem a região. Ali é um local estratégico para todos os moradores da Baixada e quem vem de São Paulo. Ali é um local que você conseguiria lotar com frequência e com facilidade. E ainda é próximo do último ponto do VLT de Santos, porque o VLT de Santos já chegou ali, a saída de Santos. E o Casqueiro é o primeiro bairro depois de Santos. Então, ali existe toda a possibilidade de construir um estádio. A cada 2 torcedores na Baixada, 1 torce para o Santos. Nós temos mais de 1 milhão de santistas na região metropolitana da Baixada Santista.
Ou seja, em termos de perímetro para 45 mil pessoas, nós temos público para dar e vender. Nós temos 2,5 milhões a 3 milhões de santistas na região metropolitana de São Paulo. O sistema SAI, Anchieta Imigrantes, é a eficiência que a gente conhece. Ainda tem a construção da terceira pista que já está em vias de ser licitada. Agora já saiu a licitação, enfim, do Santos Túnel Guarujá, né? A licitação acabou de sair pelo governo do estado. Então, mais uma obra de infraestrutura no local. Me parece muito claro que ali é um local viável, né? Agora, você pode jogar em São Paulo? Pode, Marcão. Eu sou a favor também de jogar em São Paulo. Eu mesmo fiz uma matéria recente defendendo o uso do AMB. Você conseguiria montar um estádio para 45 mil pessoas no AMB em um mês com a KP Eventos. A gente não tinha esse problema. Sessão de uso do governo do estádio. Vamos construir um estádio tubular, aos moldes de Ninho do Urubu do Flamengo. Você vende name rights do estádio, 30 milhões, você paga o estádio. 40 mil, você já tinha, o que vinha é lucro. Ô, Takashi, pelo teu conhecimento, cara, e pelo teu faro que você é um cara primeiro, né? Muito bem relacionado politicamente na Baixada Santista e é um torcedor ilustre do Santos Futebol Clube. A Arena do Santos Futebol Clube sai aonde? E para quantas mil pessoas? E a Arena do Santos, a meu ver, aí pela informação mais do que eu estou achando que vai acontecer. A Arena do Santos sai via Neymar Pai. E não no mesmo terreno que atualmente é a Vila Belmiro? Ele é contra. Ele é contra? Ele é contra. Então, fim da Torre. Ou você acredita que o Neymar Pai pode, de alguma forma, costurar esse acordo em outro lugar? Isso é informação. Eu não tenho, a W Torre não está fora do negócio. Não está fora do negócio? Não está fora do negócio. O que pode estar fora do negócio seja a construção na vila. Você concorda que a W Torre não vai cobrar multa se ela mesma for construir outro estádio? Agora, o problema é o seguinte, né? É difícil imaginar que foram 5 anos perdidos. Mas o problema, sim, mas 5 anos perdidos com quem? Com o Andrés Henrique Rueda Garcia, que só você, eu e mais 2, 3 que falavam, tinha coragem de falar a verdade. Tinha o Farofa. Sem brincadeira. Aliás, eu vou comentar sobre o Farofa. Eu trouxe um documento aqui. Tinha o Farofa é bravo, hein? O Farofa é bravo. Você vai mexer com o Farofa? Não, tem uns documentos. Eu vou trazer uns documentos aqui. Isso aí dá um problema danado. Não, o Farofa é um terror. E o Farofa é o seguinte, cara. Ele tá representando o Rueda atualmente nas redes sociais. Ele falou que o Rueda vai processar o Santos, hein? Meu Deus do céu. O Rueda foi expulso do Santos e o Farofa tá bravo com a expulsão do Rueda. Diz que não é justo. Não é justo. O Santos deve dinheiro pro Rueda e o Farofa tá bravo. Dá um passe do Zanocelo pro Rueda, pô. Mas cada personagem que apareceu na mídia santista nos últimos anos, que é uma barbaridade. Tem os novos agora, né? Então, agora eu vou defender o Marcelo Teixeira. Sim. Ele não merece, ele está sofrendo muito mais hate do que o Rueda sofreu. Ah, concordo. Isso aí eu concordo contigo. Eu acho que, o Rueda merecia muito mais. Mas aí tem um ponto muito importante. Mais. O Rueda, ele teve mais habilidade para trazer a blogueirada que tem o Marcelo Teixeira. O Marcelo, quando ele não gosta, não gosta. O Marcelo, nesse ponto aí, tem ali a imprensa que é parcial ao Marcelo Teixeira. Eu estou falando de justiça pela gestão. Não, você tem Agora, razão. De manobra em dar brinde para um ou brinde para outro, aí são outros 500. Não, então. Mas o Rueda atacou muito nisso, né? Tinha uma série de ações do Rueda. Você lembra a blogueirada recebendo camisa? E em Portugal? Viagem para Portugal. Era uma loucura. Então, assim, o Rueda, ele atacou muito mais a blogueirada. O Marcelo, tem muita gente que apoia o Marcelo por outras causas. Sim. Outras causas. Porque começou lá, o Marcelo ajudou de uma forma ou de outra, porque tem respeito pelo Marcelo Teixeira. O Marcelo é muito forte em Santos. Eu costumo dizer que tem uma parte da galera que trabalha com o Marcelo, outra parte que quer trabalhar, outra parte que sonha em trabalhar com o Marcelo Teixeira na Santa Cecília, assim por diante. Então, o Marcelo tem uma força muito grande em Santos. Sem dúvida. A questão Rueda era diferente. O Rueda articulou muito bem. Então, ele trouxe lá o Farofa, tinha muita gente que flutuou. Tinha uma galera que o Rueda trazia que conseguiu, de alguma forma, com aquele discurso ali, youtuber eletricista. Você conhece o youtuber eletricista, não? Não. Só fica lá, energia positiva, tá tudo acabando.
tá todo se lascando e o cara fica lá. Energia positiva, não critica, não fala da gestão, não fala da política, fica o vídeo todo lá. Energia positiva, você que for pro jogo tem que ter energia positiva. Então, eu denominei esse tipo de galera de youtuber eletricista. Só fica falando de energia positiva. Então tem um monte assim. E o Rueda tinha uma galera fazendo isso. E o Marcelo Teixeira já não tem. Você tem razão. As críticas ao Marcelo Teixeira são muito mais pesadas, viu, Felipe? Eu acho que o Marcelo Teixeira faz uma gestão nota 6. Olha Nota aí. 6,5. Surpreendente, hein? Não... Você virou marcelista, ou Felipe Eu sou justo na avaliação. Eu sei Sabe uma vez, deixa eu contar uma história pra você. senso de proporção. Andrés Henrique Rueda Garcia, eu marco 0. Você sabe que eu vou muito no bar do João, né? Sim, Eu vou muito lá no bar do João. sim. Aí, na gestão Rueda, rapaz, tava no bar do João, quase que eu apanho lá, o cara chegou, você é marcelista, cara. Você só critica o Rueda, você é marcelista. Eu nem sabia o que era marcelista. Eu falei, o que é marcelista, cara? O que é marcelista? Marcelo Teixeira. Eu falei, pô, não, para com isso, cara. Aí depois, hoje eu sou tudo menos marcelista. Eu falei, pô, vocês têm que chegar num acordo. Se eu sou marcelista, ruedista, Eu falo que o Marcelo, ricardista. o Marcelo faz uma gestão 6,5 em função do clube, da situação que ele pegou. Nós temos que ter sempre essa noção. Quem tem um pouquinho de noção de administração tem que entender o buraco que ele pegou o Santos. O que o Rueda fez não foi brincadeira. Então você tem que levar em consideração isso. Rueda, o pior presidente da história do Santos, Não. hein? O Rueda é o pior presidente, Falcão o pior diretor de futebol e o Odair Helma o pior técnico da história de Santos. Os três trabalharam juntos, deu no que deu. Porque Por que o senhor defende Carilho, o senhor defende Quem defendeu Carilho? Fernando Diniz, o senhor defende um monte de treinador ruim. hein? Fernando Diniz eu defendo. O senhor defende um monte de treinador ruim. Fernando Diniz eu defendo. Você gosta de Agora, você colocar Carilho, o não. Papitão, e o Papitão é o seguinte, o senhor está falando do o Papitão toma vinho como ninguém. Tinha muito blogueiro que tomava vinho com o Papitão, que eu vou falar, viu? Tem muita blogueira tomando. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Aí você... Você não sabe, o Papitão tomando vinho... Não, ele pode ser ótimo para tomar vinho. Agora, para treinar o time, ele é O péssimo. Papitão fez um sucesso tomando vinho que o senhor não acredita. Agora, você falou aí sobre a herança que o presidente Marcelo Teixeira assumiu. Você tem razão. Você tem razão. Por isso que eu acho que a nota que você deu para o Marcelo Teixeira é uma nota honesta. É uma nota honesta. Agora, Vou te dar um exemplo, Marcão. o que o Marcelo Teixeira peca, na minha opinião, é a transparência. Foi exatamente o que eu falei. E o cabide de empregos. E os que era assecas. algo- E os assecas Exato. lá. Você viu lá, ele brigando com a Dilcinho do lado. Com todo respeito ao Adilcinho, você não pode mais pisar no Santos depois que você aprontou. Você sair com um processo de racismo, com áudio daquele. Você não pode mais pisar no Santos, com todo respeito. Vai cuidar da tua vida, vai fazer outra coisa, mas no Santos não pode estar mais. E o Marcelo mantém outras figuras também. Então a rejeição dele se dá muito por isso, por falta de transparência. Agora, sendo objetivo, comparando ele com o Rueda, a gestão dele é uma gestão nota 6. Eu gosto de ser transparente e verdadeiro, e a gente conversa muito via WhatsApp. Eu falo para você, quantas informações eu falei para você que aconteceria, eu deixei de publicar, não publiquei. Quantas vezes eu falei para você certas informações? Várias. Eu também seguro, né? Sem dúvida. Eu sempre costumo dizer isso é um ponto importante, e eu falo isso muito pro Giovanni, né? O Varanda não precisa ser o primeiro a soltar a informação. Tem que falar a informação correta. A gente precisa soltar a informação correta. E ainda- Várias informações que a gente recebe, que depois se confirma, a gente segura E, nos ainda, bastidores. e tem outras coisas. Quando foi que eu trouxe uma informação para ti que não fosse verdadeira? Quando foi que eu trouxe alguma coisa que fosse falsa? Então, eu acho que a premissa de trazer o que é verdade é fundamental para ter honestidade naquilo que você vai fazer em termos de avaliação. E acho que nós temos que ter o senso de proporção. O 6,5 está ótimo para o Marcelo. Agora, ele não vai bater Você no 10. aumentou mais meio ponto? Não, eu falei 6,5 no começo. 6,5, olha aí, 6,5. Felipe. Quem diria, hein, cara? É para você ver. Quem diria Felipe Takashi 6,5? Aliás, vou fazer uma observação. Pro presidente Marcelo 6,5 se o que tramita no Ministério Público Federal não for confirmado como verdade absoluta. Hoje está na fase de investigação. Eu quero entrar nesse Porque ponto. aí é nota 0, menos 10, aí Eu quero prisão. entrar nesse ponto agora sobre a questão da infolo. Rapidinho, você acha que o Santos se torna SAF antes das eleições de 2026? 26, isso. Estamos em 25 já. Você acha que o Santos se torna SAF antes de 2026 ou não, Takashi? O pai do Neymar vai apresentar uma proposta ainda desse semestre. O que vai acontecer, eu não sei. Então,
eu acho que tem chance. Tá aí, Felipe Takashi aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa eu fazer uma rápida pausa, deixa eu falar da Voltsman, que é o nosso parceiro aqui também nesse podcast maravilhoso, Varanda Cast. Deixa eu falar da Voltsman, com a Voltsman não tem qual é só pra cima. É que nem o Luxemburgo, hein? Não tem qual é só pra cima. E olha, tem pra você uma grande novidade, 70% de desconto. E ainda, meu amigo, um relógio com altíssima tecnologia. É só pegar o telefone e ligar agora para Voltsman. Se liga aí, meu amigo varandeiro, Voltsman na área. Alô, torcedor do Peixe, você que vibra, torce e acompanha o Santos em cada jogada. Me conta uma coisa, dentro de campo, o time precisa estar sempre no auge, certo? Mas e fora de campo? Como está o seu desempenho? Se você sente que a energia já não é a mesma, que a confiança diminuiu e que o rendimento caiu, preste atenção, você não está sozinho. Sabia que 45% dos homens enfrentam algum grau de disfunção erétil ao longo da vida? E que esse número aumenta com o tempo? Além disso, problemas como diabetes, hipertensão e até o estresse do dia a dia podem afetar o seu desempenho. E o problema pode ser ainda maior se você leva uma vida sedentária, se exagera no álcool ou no cigarro. Mas calma, temos a solução para o seu problema. Pegue o seu telefone e anote esse número: 0800 018 0046. Aqui entra o Voltsman, o estimulante masculino de alta performance, que já ajudou milhares de homens a recuperar sua energia e confiança. Voltsman foi desenvolvido com uma fórmula potente que melhora a sua disposição e o desempenho de forma segura e eficaz. E hoje temos uma oferta especial para você, torcedor do Santos. Comprando agora, você garante até 70% de desconto, frete grátis, parcelamento em 12 vezes e vai ganhar um relógio inteligente, o Smartwatch e ainda um gel retardante para prolongar a sua relação. E tem mais, hein? Se não funcionar, devolvemos seu dinheiro. É isso mesmo. Pode confiar, meu amigo varandeiro. Então não perca tempo. Ligue agora, 0800 018 0046 e aproveite essa condição especial. Mas atenção, essa promoção é por tempo limitado. Quer potência máxima no jogo e na vida? Voltsman está aqui para te ajudar. 0800 018 0046. Voltsman, sua potência no máximo. Voltsman aqui no canal Varanda Futebol Debate com a Voltsman. Não tem qual é, meus amigos varandeiros. Felipe Takashi aqui com a gente na estreia do podcast Varanda Cast, nesse formato legal. Muitos pediam e o Varanda voltou com um programa de entrevistas para você ligadinho aqui na varanda mais famosa do Brasil. Primeiro convidado nesta terça-feira, em horário alternativo, às 23 horas, é nada mais nada menos que o Felipe Takashi, grande conhecedor do Santos Futebol Clube, jornalista e atualmente trabalhando no planejamento na cidade de Cubatão, né? Felipe Takashi, quero te perguntar sobre uma denúncia muito séria que está sendo alvo de investigação do Ministério Público, que é justamente as eleições do Santos Futebol Clube, tanto no Conselho Deliberativo, como também as eleições de 2020 e 2023, né? O alvo da investigação é a empresa Infolog. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, claro, que é um assunto que tomou conta dos noticiários nos últimos dias e chama muita atenção, porque isso mudou, né? A vida política do Santos Futebol Clube, em se confirmando as denúncias, é algo muito sério que, é claro, que vai levar para uma série de mudanças dentro do clube, né? Porque tanto o presidente Marcelo Teixeira como o Andrés Rueda foram eleitos já com esse novo processo de voto online que foi justamente administrado pela Infolog. Queria que você falasse um pouquinho sobre as graves denúncias contra essa empresa que cuida atualmente do processo eleitoral do Santos. Exatamente. A notícia foi publicada inicialmente na semana passada e o jornalista que publicou deixou ainda um link com a denúncia.
eu acessei o link e entrei em contato com algumas pessoas que eu conhecia para saber da veracidade da informação que estava no link, né, que tem a denúncia. E as informações são verídicas, de fato. Existe hoje um inquérito aberto no Ministério Público Federal para apurar. Tem até aqui, ó, tem uma denúncia aqui para a gente facilitar, indício de falsidade ideológica e de improbidade administrativa em diversas eleições de conselhos profissionais de classe e eleições do Santos Futebol Clube. Eleições feitas pela empresa Infolog e Security Labs. A investigação é do Ministério Público Federal, né? Bom, entre tantas coisas que estão aqui citadas, a Infolog, ela foi reprovada em laudo de auditoria. No Conselho Federal de Farmácia, ela recebeu desclassificações, né? Tem aqui outros elementos, ó. Tem uma série de equívocos da Infolog, que inclusive foi multada em R$272 mil por erros em eleições e inclusive possibilidade de votar 2 vezes, erros de segurança. 4 eleições de conselhos federais, Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Assistência Social. São 4 conselhos federais, pelo que tem aqui na denúncia, que tem aí problemas na Infolog, né? Problemas da eleição da Infolog. Então, por isso que a investigação é feita pelo Ministério Público Federal, né? Olha só que coisa grave. E aqui no processo tem a parte que cita o Santos. Deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar. O Santos é citado aqui aqui, ó. Na eleição do Santos tivemos alguns problemas que são alvos de investigação. Um deles é que a empresa já trabalhava antes da contratação do serviço. Só que à época foi feita uma licitação, ou seja, ela trabalhava antes do processo licitatório. Inclusive tem uma citação, um documento do próprio clube aqui que confirma isso aqui, né? Uma ata do Conselho Deliberativo, está aqui, ó, na própria investigação do Ministério Público Federal, que inclusive cita o atual presidente do Santos, Marcelo Teixeira, o presidente do Conselho, Fernando Reverendo Acauí, e o conselheiro efetivo, Roberto Dias Torres, né? Que essa empresa já trabalhava antes. E essa empresa recebeu aí multa, teve problemas diversos, né? Da capacidade de poder realizar a eleição. O próprio Marcelo Teixeira foi quem trouxe ela enquanto ele era presidente do Conselho, né? Ela é investigada por uma série de problemas de irregularidades e coisas muito estranhas. É alvo de investigação, o Ministério Público vai apurar, né? Tudo que existe, né, de estranho nessa história. Agora, o que me chama a atenção é como é que a Comissão Eleitoral do Santos contratou uma empresa com histórico como esse para a eleição, né? Tendo o Ministério Público oferecido um sistema gratuito, né? Isso que me chama, é o que me deixa encucado. Inclusive os valores, né? Essa empresa foi contratada por R$25 mil. Qualquer um que é do ramo sabe que esse tipo de eleição, o custo é muito mais alto. Numa eleição da Infolog no Conselho Federal, o custo é de mais de 500 mil. Então, uma eleição do Santos custa 25, num Conselho Federal custa 500. Então, assim, não sou eu que vou fazer avaliações antecipadas, mas o Ministério Público está aí, está investigando. Agora, o que me chama a atenção, a jornalista, né, ter uma informação como essa. Isso está tramitando no Ministério Público Federal. O cara não avalia os autos e publica um monte de mentira, um monte de loucura. Fala, inclusive, sobre conspiração eleitoral do Santos, que, inclusive, não me parece o caso, porque essa empresa está sendo investigada pelas eleições dos conselhos federais e, como ela era uma contratante do Santos, acabou respingando aí no que ela fez do Santos, né? Pelo que me parece, pode não ser. Então, nós temos que ter uma lupa, né, para observar o desenrolar dessa história, Marcão, porque não cheira bem, né? Não cheira bem. Tá aí o Felipe Takashi aqui falando sobre essa denúncia envolvendo a Infolog, né? E é algo que me preocupa bastante. Eu falei sobre isso no último Domingo Varanda, Felipe, porque a grande verdade é a seguinte, né? Nós estamos colocando em risco
os 2 últimos processos eleitorais do Santos Futebol Clube e também as mudanças no estatuto, né, Felipe? É algo muito grave, porque isso impacta diretamente o resultado do voto online. Quando a gente fala de voto online, é o voto online que decide as eleições do Santos, que decidiu a gestão Rueda e também decidiu a gestão Marcelo Teixeira. E mais do que isso, a composição também do Conselho Deliberativo, né, também acaba sendo muito beneficiada, né, se de fato você tem ali uma apuração de votos que não é a mais correta. Sem contar a mudança estatutária que foi feita na gestão Andrés Rueda, aquelas 60 mudanças que, na minha opinião, foram aprovadas de forma absurda e ali, né, uma disputa muito grande naquele voto online, um percentual que poderia... Foi aprovado por 7 votos. Foi aprovado por 7 votos, não é isso? Então, isso é grave, né? Se de fato tem uma contestação, uma denúncia contra a empresa Infolog, isso precisa ser investigado com muito cuidado. O Marcelo Teixeira, ninguém da diretoria se posicionou sobre isso. Ainda o Santos não se manifestou mas sobre... o processo corre em segredo de justiça. O Marcelo sabe que isso está acontecendo. O processo corre em segredo de justiça. Agora, o ponto crucial é o seguinte, não é saber se o Marcelo Teixeira foi eleito ou o Rueda foi eleito, eles ganhariam a eleição, como teve um tweet engraçado. Eu vi. Na verdade, a gente nem precisa citar o nome para não gerar barulho, mas, cara, vamos lá, eu escutei, eu vi esse Twitter. É de um jornalista, até de um portal grande que cobre o Santos. Pô, mas não pode um jornalista responsável menosprezar um assunto que está sendo tratado pelo Ministério Público Federal e simplesmente dizer o seguinte, numa nota no Twitter. É muita irresponsabilidade de um cara que coloca isso numa rede social. Um jornalista que se diz sério. Até acho que é. Tem alguns pontos que eu discordo. Mas falar o seguinte, não, isso aí para mim não tem sentido nenhum, essa investigação, porque o Marcelo ganharia conforme todos já sabiam. Não é isso que estamos colocando. Estamos colocando aqui em discussão o processo eleitoral do Santos, tem muito mais mudança coisa. de estatuto, A formação do conselho. formação do conselho. Você pode ter um conselho dividido, dependendo da votação. E transparência do processo, Felipe. Você não pode ter uma Um jornalista sério não pode dar uma declaração. Não, independentemente, os fatos que estão aqui, então, tem até uma auditoria, tem um laudo, tem uma perícia aqui que reprova totalmente a Infolog nesse processo, no Ministério Público Federal. Tem uma auditoria que diz aqui que em outras linhas a eleição nem existe. Isso é o que está nos autos. O ponto crucial aqui é o seguinte, não é discutir isso, é discutir que uma empresa como essa não pode nem passar perto do Santos. Uma empresa que tem um histórico como essa não pode nem passar perto do Santos. Agora, avaliar se A ou B está envolvido, aí é papel do Ministério Público Federal. Eu pressuponho que não. Mas o histórico dessa empresa é terrível, cara. Essa empresa não pode nem passar nem perto do Santos. O Santos tem o famoso, qual é o nome? Compliance. Uma empresa como essa não pode chegar perto. Ô Felipe, qual que é a previsão? Você tem ideia de previsão de apuração? Porque da mesma forma que estamos vindo aqui, né, trazer que o tema está sendo investigado... Eu entrei em contato. Eu gostaria muito de saber o final da história. Eu entrei em contato por telefone. Se eventualmente não tiver nada, eu serei o primeiro a dizer aqui, falar, olha, investigação concluída, não existe absolutamente nada contra a Infolog, e se o inverso for verdadeiro, é gravíssimo. É um caso de mudança drástica dentro do clube. Exato. O Ministério Público, entrei em contato com o Ministério Público Federal, antes esse processo era possível ser acessado num link, hoje não mais, tem segredo de justiça, e eles disseram que terão uma manifestação até o final do mês de fevereiro. Então, muito provavelmente essa semana deve ter alguma manifestação aí, quem sabe até oficial do MPF, dando encaminhamento aí a quem de direito sobre esse caso. Mas é uma coisa que você tem que fazer uma avaliação, você tem que olhar com cuidado e observar, porque o futuro do Santos passa por uma empresa como essa. Né? Uma pergunta para você. Você foi assessor do Ricardo Agostinho nas últimas eleições, né? Qual é o posicionamento do Ricardo? Você tem falado com o Ricardo Agostinho sobre isso, do Maurício Maruca, do Rodrigo Marino, Vladimir Matos, todos que concorreram com o presidente Marcelo Teixeira, e claro, né, são pessoas que, teoricamente,
em se comprovando qualquer tipo de problema, foram impactadas diretamente nas eleições do Santos de 2023. Você chegou a conversar com o Ricardo Agostinho sobre isso? Qual é o posicionamento dos candidatos que concorreram com o presidente Marcelo Teixeira no último pleito? O Ricardo, acho que estava viajando, né? Eu não consegui falar com ele sobre essa pauta, confesso, mas nenhum outro candidato, mas eu espero que eles façam alguma movimentação cobrando explicações, né? Eu acho que o mínimo que a gente espera é que a oposição se manifeste. Nas eleições, Felipe, você sentiu ali que os votos, os percentuais geraram dúvidas ou não? Isso te espanta? Eu acredito que o Marcelo Teixeira venceria a eleição de fato. Venceria a eleição, acho que ele tinha maioria, sim. Olha, eu acompanhei o processo de ponta a ponta. Eu tenho certeza que o vencedor seria o Marcelo Teixeira. Sim. Em nada faz perder força uma denúncia tão grave como essa. Agora, que o Marcelo ganharia, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. O que me gerou uma certa dúvida, não dúvida no processo, mas eu achei que o Marcelo teria menos voto no online do que teve. Realmente o Marcelo teve uma votação muito expressiva no online. E maior que a do Rueda. Maior que a do Rueda, e achei que a diferença seria menor. Agora, que o Marcelo ganharia, para mim, eu também acho. Não tinha dúvida sobre isso. Eu também acho. Enfim, eu prefiro aguardar as investigações, ver a procedência de tudo, né? Se tem novas informações, para poder dar uma opinião sobre mais embasada, né? Agora, nós temos que ter a cautela, porque é uma investigação, mas a gente não pode ignorar, porque o Ministério Público Federal não é uma instituição qualquer. Vamos falar sobre bola? Vamos. Você conhece pouco sobre futebol, mas eu vou te dar a oportunidade aqui para você falar. Tô brincando. Felipe Takashi é um grande santista, conhecedor do Santos Futebol Clube e do mundo da bola. Grande Felipe Takashi. Fala um pouquinho sobre bola, Felipe. Vamos. Domingo, 20 horas e 45 minutos, teremos Santos e Red Bull Bragantino, jogo na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Como que você está avaliando esse confronto? Você vê o Santos como favorito? São dois times ali que não começaram bem o Campeonato Paulista e melhoraram na reta final, né, da fase de grupos. O Red Bull Bragantino saiu da lanterna do grupo B para a segunda colocação e o Santos ficou ali, né, alternando entre líder, vice-líder e até o terceiro colocado. Como que você vê esse momento do Santos Futebol Clube e você avalia esse jogo de domingo, quartas de final, Santos Red Bull? Tem favorito, Felipe? O Santos é favorito, né? Tem o Neymar, joga em casa, está no melhor momento, 3 vitórias consecutivas, fazendo 3 gols em todos os jogos, 9 ao todo, né? O gol que sofreu do Água Santa foi um acaso, um chute de fora da área, numa reposição ruim do Brasão. Parou de tomar o gol pelo alto com a chegada do Gil, né? O Zé Ivaldo tem sido uma grata surpresa, até fiz uma brincadeira no Twitter chamando ele de Paulo Maldini. Realmente, a última atuação realmente impressionante. Está jogando muito, Zé Ivaldo. Impressionante. Está jogando muito. Né? O senhor critica todo mundo. Zagueiro bom para o senhor é o Domingos. Zagueiro bom para o senhor é o Claudio Miro. Tá aí o Zé Ivaldo te calando. Mas o Claudio Miro é da mesma estirpe desses dois aí, em termos de... O Zé Ivaldo tem mais qualidade. Mas em termos de brutalidade, eu gosto. Zagueiro não pode brincar. Zagueiro que faz o cabelo, dá entrevista de igual youtuber e posa para foto com a Torre Eiffel atrás, eu tenho minhas desconfianças. Zagueiro tem que puxar a peixeira. Tem que zagueirar. Tem que zagueirar. Então, Gil e Zé Ivaldo não é uma dupla de zaga que o atacante vai fazer o que quer. O Memphis Depay vai empurrar, vai acontecer nada, sabe? Não vai acontecer isso. Então, o zagueiro tem que impor respeito e isso faz uma diferença muito grande. Agora, a gente deve ter a inscrição do Thiago Maia, né? Do Roleiser, do David Washington. A quarta vaga, que é uma dúvida, né? Não, o Santos, a quarta vaga, esses 3 jogadores serão inscritos, né? Thiago Maia, que fez exames médicos, a previsão é que fizesse hoje, não sei se confirmou. O Benjamin Roleiser vai ser inscrito e também o David Washington. E o Santos fechou a conta, né? Isso. E o Santos fechou a conta. Talvez escreva mais algum garoto da base, eu faça alguma mudança, sim, mas o Santos deve fechar aí com esses jogadores. Mas vai ser um jogo complicado. O Red Bull Bragantino também está em crescimento. Teve um começo de campeonato muito ruim, ficou diversas rodadas na zona de rebaixamento.
Depois arrancou para conseguir a vaga, ultrapassar o Guarani e a Portuguesa, porque ficou lanterna do grupo boa parte do campeonato. É um clube que tem investimentos, tem organização, tem bons jogadores. Não vai ser parada fácil. Conhece o Pedro Caixinha. A verdade é que o Pedro Caixinha também conhece o elenco, né? Do Red Bull. Se você olhar o Red Bull Bragantino, tem o Cleiton, goleiro, tem o Capixaba, lateral esquerdo, tem o Lucas Evangelista, que contra o Santos vira um leão, impressionante. O Cleiton é o tipo de goleiro que você gosta, né? O Cleiton é goleiro que você adora, cara. O Cleiton é jogador que joga um jogo bom, 10 ruins, que o senhor pede na seleção brasileira. Você tem o Lucas Barbosa, que está machucado. Você tem o Eduardo Sacha, que o senhor pede na seleção brasileira. E tem um outro jogador, que tá, o John, né? Esse jogador do Palmeiras, que é bom jogador. Mas no papel, o Santos é muito superior, hein, Takashi? Muito superior. O Santos é favorito, mas não é um adversário simples. Não, é um jogo único, né? É um time que se organizou. Não é mais aquele time bagunçado do começo da competição. Venceu com propriedade a Ponte Preta fora de casa para garantir a classificação. Ninguém acreditava que o Bragantino fosse chegar. Eu aposto numa vitória do Santos, mas num jogo difícil. E aí, apostar no talento do Neymar aí. Agora vamos lá. Olhando as quartas de final. Palmeiras e São Bernardo no 1º de maio. Quem leva? Jogo dificílimo também pro Palmeiras. Mas o Palmeiras passa. Palmeiras passa. Jogo no Morumbis, São Paulo e Novo Horizontino. Quem passa? Passa o São Paulo. Neoquímica Arena, Corinthians e Mirassol. Se Deus quiser, Mirassol. Você acha que passa o Mirassol? Não acho, mas eu sempre torço contra o Corinthians. Eu odeio o Corinthians. Tenho um asco do Corinthians. E Santos e Bragantino passa o Santos. Passa o Santos. O Santos será campeão paulista, Felipe Takashi? Tem boa chance, né? O problema é enfrentar na semifinal, né, o próprio Corinthians fora de casa num jogo único, né? Em que pese o comportamento do Santos no último confronto contra o Corinthians não foi ruim. O Santos perdeu em 2 falhas do João Basso. Né? Você pegar as estatísticas, foi 17 chutes do Santos contra 5 do Corinthians. Né? Marcou pressão lá em cima, dominou o jogo na maior parte do tempo, né? E perdeu em 2 falhas individuais. Então é possível competir em Itaquera. Não é impossível, mas é complicado, né? O senhor é um grande entusiasta de Paulo Henrique Ganso. O senhor vive tuitando sobre Paulo Henrique Ganso. Qual é a chance real de Paulo Henrique Ganso e Neymar reeditarem a dupla de 2009, 10 e 11, Felipe Takashi? 12 também. E 12 também? 12 também, isso aí. O Santos tem um interesse na contratação do Paulo Henrique Ganso, tinha um acordo verbal para ele jogar após o Mundial de Clubes. Ele teve esse problema nos seus exames, esse problema cardiológico, né? Que é visto pelo seu staff como algo passageiro. Ele fará uma nova avaliação agora nessa semana e o Santos está atento para trazê-lo para o Campeonato Brasileiro. Paulo Henrique Ganso. Olha, eu confesso que o Ganso, admiro o Ganso, para mim é um grande jogador, tecnicamente brilhante, mas eu não sei se eu apostaria no Ganso, não. O Ganso é mais velho que o Neymar, né? O Ganso tem 35. Eu apostaria tranquilo. O Ganso tem 35 anos. O Ganso já era lento quando tinha 15 anos. Imagina com 35. Não, tá jogando. Eu acho que o senhor está vivendo a emoção de 15 anos atrás. Não, eu estou vivendo do jogador que foi indicado ao The Best do ano passado. Estava na seleção da FIFA, dos melhores meio-campistas. O Paulo Henrique Ganso? Sim. Pode procurar no Google aí, seleção da FIFA, melhores meio-campistas, Paulo Henrique Ganso. Tá. Bom, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas sobre o Ganso hoje. Fez 4 temporadas, as últimas 4 temporadas dele muito boas. O futebol de hoje, Takashi, exige muita intensidade. Mas ele tem jogado com intensidade. A não ser que você monte um time, como montou o Diniz, que foi muito bem, que o senhor adora o Fernando Diniz, para mim é fraquíssimo, mas a não ser que o treinador pense o futebol como pensa o Diniz, que priorizou o Ganso, que tem uma qualidade técnica diferenciada com a bola nos veja pés, bem. é espetacular, Veja bem. Mas aí você precisa pensar no esquema tático voltado para um jogador. Eu, particularmente, não Você vejo pensar, é só assim. botar ele no meio de campo. Bota ele no meio de campo que... Mas meio de campo como meia. Meia, põe ele. Meia. Não, põe ele no meio de campo aí para jogar. 2 volantes. E põe ele no meio. Só tocando. Só distribuindo. Ele tem. Acho que tem alguma coisa aqui vibrando.
Acho que deve ser seu. É. Tá aí o nosso Felipe Takashi aqui no Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, Felipe Takashi. Palpite pro jogo de domingo, Santos e Red Bull Bragantino. 1-0, gol do Neymar. 1-0, gol do Neymar, tá aí o palpite do Felipe Takashi. Meu palpite, olha, sabadão, a galera vai saber o meu palpite para Santos e Red Bull Bragantino. Felipe Takashi, que prazer enorme ter você aqui no primeiro Varanda Cast da temporada, hein? Primeiro Varanda Cast, quinta-feira tem mais um convidado, eu divulgo para vocês durante as próximas horas, quem será o próximo convidado de quinta-feira. Fique ligado, quinta-feira, 23 horas, mais um Varanda Cast. Felipe, grande abraço para você, seja sempre bem-vindo ao Varanda Futebol Debate. Eu que agradeço, Marcão, satisfação grande falar com a tua audiência, prazer enorme falar sobre o Santos. O Santos é o amor das nossas vidas, né? O Santos é muito lindo, o Santos é maravilhoso, cara. O Santos é tudo na minha vida e a gente torce para que o clube volte a ser o que sempre foi. Sempre foi. O Santos mesmo, em vacas magras, sempre foi um time forte, competitivo, botava medo na Vila Belmiro. Esses últimos 3 anos de Andrés Rueda fez muita gente esquecer isso. Então, eu fiz questão de pontuar o que eu acho de negativo nessa administração, mas eu também fiz questão de falar sobre o que há de positivo, né? É inegável que melhorou. Inegável que melhorou. A gente deseja que o Santos seja, de novo, uma potência mundial e que vai dar tudo certo. Felipe Takashi, aqui no Varanda Futebol Debate, um grande abraço para todos vocês. Olha, quem curtiu aí o Varanda Cast, deixa muito like. Quinta-feira tem uma nova entrevista. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau.